Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai me assistir, mas eu lhe garanto que o conteúdo desse episódio, desse podcast, vai ajudar muito no crescimento do seu negócio ou você simplesmente falar, não vou crescer. Está no ar mais um podcast do Geleia e hoje a gente vai falar sobre os 7 erros que você não deve cometer na expansão do seu negócio. E aí, Geleia? Como é que você tá? Desde o último episódio aí, muita repercussão lá no Instagram. A galera tá curtindo, diz que tá servindo para alguma coisa esse negócio aqui, né? O pessoal fala, né? Um outro insight, é impressionante como tem a capacidade, às vezes, de mudar aquela chavezinha ali na operação, né? E transformar. É claro que não dá para resolver todos os problemas de uma vez, né? A gente que tem operação de alimentação sabe que são muitos pepinos, mas em pouquinho vai resolvendo a operação, né? Eu acredito na operação perfeita do céu. Só se for lá, porque nessa terra não existe operação perfeita. É impressionante. A gente vê até de grandes marcas, né? Vários errinhos, problemas que acontecem. Quantas vezes a gente já foi naquela famosa Arcos Dourados, né? E a gente vê ali, às vezes, um probleminha ou outro, que é comum, né? Não existe companhia perfeita, não existe companhia perfeita. Esse dia eu estava batendo um papo com um CEO de uma concessionária e aparentemente tudo é perfeito, né? Você bate o olho ali e ele me mostrando e parece empresa pequena, os perrengues que ele tem, os problemas que ele tem lá, parece coisa de quiosque e é uma grande varejista aí que tem automóveis, tem concessionárias de várias marcas, inclusive. Multimarcas, né? Multimarcas no Brasil inteiro e os problemas são os mesmos que a gente tem nos nossos pequenos negócios. Sim, isso pro pequeno, não é que a pessoa tem que conformar, né, com os problemas, mas ele saber que eles vão acontecer desde uma operação até 20, 30, 100 operações, eles estarão lá, né? Eu acho que sabendo disso, você vai estar mais preparado para a guerra que será essas operações aí, né, Geleia? Tem que estar preparado. Pena que eu não gravei o nome, mas eu ouvi e vi um cara na internet. Cara, foi essa semana, eu não gravei o nome. No mundo dos negócios, do varejo, ou você ama problema, ou você esquece. E eu falei, cara, é isso aí. É uma verdade. Então, chegou os problemas para você, bate no peito e diga, eu resolvo, essa bola é comigo. Esse abacaxi eu vou descascar, né, Geleia? Se não tiver essa mentalidade, vai viver frustrado, vai viver reclamando do governo, sim, do vírus, dos colaboradores, do concorrente, do buraco no asfalto, da inflação, porque o dia a dia é isso, o dia a dia é problema, em qualquer negócio do varejo. Sim. Simples assim. Geleia, eu acompanho, né? Lá com você, seu Instagram, e vejo. O pessoal fala, Geleia, como que aconteceu a sua expansão desde 2004? Como foi toda a sua história? A gente já contou aqui em alguns episódios a história. Só que para hoje, eu falei, cara, vamos separar os maiores erros que vão atrapalhar na expansão. Porque todo mundo que começa ali com aquele sonho de abrir a sua primeira operação, às vezes nem tá planejando, vai abrir daqui a 1, 2, 3 anos. Eu lembro quando eu estava ali imaginando como é que ia ser a minha cafeteria e tudo. Tá lá dentro do coração de qualquer empresário, aspirante a empresário, a famosa expansão. Ver a marca ali, né? Em vários lugares. Ver um Instagram bombando. Onde você passar, você vê uma operação sua aberta. Eu vejo você, a gente vai a alguns lugares aqui do Distrito Federal, tem o Geleia Burger ali. Deve ser muito gostoso, né? Você vê que, rapaz, isso aí começou lá da minha ideiazinha no quarto, eu andando, e hoje se transformou em tudo isso. Só que, para chegar lá, quando abre, você vai cometendo alguns erros. A gente separou alguns aqui, eu separei alguns, para a gente evitá-los, né? Vão aparecer, vai acontecer, só que quando a gente sabe de um problema, a gente tende a tentar antever, né, para melhorar alguma coisa. A gente separou aqui o primeiro com relação a não manualizar
a operação. O que você pode falar aí pra gente sobre isso? Manual. Tudo que nós compramos, existe um manual. Você compra um celular, tem um manual. Você compra... Se eu comprei um gerador, vem um manual. Quando minha filha estava ali 3, 4 meses, eu comprei um carrinho. E veio um manual. O que eu fiz com esse manual? Deixei de lado. Vou tentar, né? Aí eu fui montar o carrinho, daqui a pouco sobrou uma peça. E não dei conta de encaixar aquela peça. Eu brinco que é a reserva. Aí eu fui olhar o manual. Era muito claro, era a primeira peça para ser colocada. E é um Velotrol, tipo um Velotrol. E não dá para desmontar o negócio. Cara, eu tive que ir num torneiro para criar uma peça de encaixe, porque não dava para desmontar a coisa mais incrível do mundo. Porque as pessoas não leem o manual. O manual foi feito para te ajudar. Mas as pessoas têm um costume de não usar. Manual de operações, ou você tem, ou você não cresce. Interessante. E pode ter certeza que esses manuais começam por coisas simples. Como abre uma loja? Como abre um caixa? Quanto tem que ter de troco nesse caixa? Esse troco tem que ser de que forma? Não adianta eu ter R$200 de troco e você só nota de 10. Não. Você nota só de 50, ou você nota só de 2, ou que seja só moedas. Então, por incrível que pareça, na expansão, pequenos detalhes precisam estar escrito, resumido, bem claro. Então, se você tem uma unidade e quer ter a segunda unidade, e pensar na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª unidade, você precisa manualizar a sua operação nos pequenos detalhes. Abertura, fechamento, e aí vai partindo para outras coisas. Quantidade de molho, vamos falar de hambúrguer, então? Quantidade de bacon no sanduíche tal, no sanduíche A, no sanduíche B. Quantas gramas é o seu hambúrguer? Quantas gramas é a proteína daquele hambúrguer? Padronizar, né? Padronizar. Agora as pessoas falam de padronização, mas não falam de manualização. Sabe por que não fala? Porque é chato. Chato, né? É chato falar de manualização. É chato fazer, é chato seguir. Mas se não tiver essa manualização, e é engraçado que em 2012, quando eu quis transformar o meu negócio em franquia, e a gente fez todos os manuais, tem manuais de tudo. Eu vi lá uns livros desse tamanho, né? Tá tudo escrito lá. Que horas abre, que hora fecha, o fluxo, o caminho faz o lixo. Você manualiza a sua... O que você faz com o lixo? Detalhe do detalhe, né? De tempo em tempo, como é que você ali, pega aquele lixo e tal, enfim, agora entre outras coisas, desperdício e tal. Manualização. A manualização, se você quer crescer com licença de marcas, com franquia, você precisa ter um manual de identidade visual. Sim. Porque senão o cara coloca lá de qualquer jeito a sua logo. Você vai patrocinar algo, você vai patrocinar um time de futebol local. E aí o cara vai lá, pega a sua... Já aconteceu comigo. A logo antiga, né? Ele pega a logo lá na internet e ele entra em contato com você e fala assim, você pode me patrocinar? E, não, bacana, legal, o Geleia vai te patrocinar, daqui a pouco ele traz pronto uma camisa. A logomarca tem 10 anos que a gente não usa. E aí? Foi a primeira imagem que ele pegou no Google. Foi a primeira imagem que ele pegou no Google. E aí quando você tem um manual, o que você fala para ele? Ok, eu vou te patrocinar, me dá um e-mail por WhatsApp, eu estou te enviando o nosso manual de identidade visual. Então, número 1 erro que você precisa evitar. Você precisa ter um manual da sua operação de todas as áreas. Por exemplo, eu costumo dizer que qualquer pessoa faz a comida daquela loja lá do Gama, onde a gente serve refeições. Frango à parmegiana, uma beleza. Porque o arroz, por exemplo, tem lá como é feito. Quantas gramas disso, e o passo a passo para fazer. E aí, a gente tem dificuldade nenhuma, a gente não tem cozinheiro na nossa loja, porque não precisa. Não precisa simplesmente a pessoa ter uma habilidade na cozinha. É tão detalhado, né? É muito detalhado. Será que até eu consigo? Até você consegue. Eu acho difícil, porque eu não consigo fritar um ovo direito. E quando a gente estiver na nossa mentoria, a gente vai... Essa aula do detalhamento, eu quero dar de dentro da loja
E aí a gente faz um teste lá, mostra, a gente pega aí até qualquer pessoa. E ela vai cozinhar. E ela vai fazer, porque está escrito. E sabe quantas lojas, quantas redes cresceram, fizeram os manuais, mas não cobraram. E aí o resultado é aquela famosa história. Poxa, eu comi na sua loja, na loja A, mas não é igual a loja B. Nossa, isso para quem é dono dói, né? Dói, machuca. Então, assim, além de ter os manuais, você precisa colocar esses manuais em prática. Então, esse é o erro número 1. Ter alguém, né, para cobrar, né? E é engraçado que você falou dessa questão dos manuais, de padronizar, e vai nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu já fui em alguns restaurantes, até academia. Um detalhe, sabe, tem gente que esquece? A música. Por exemplo, tem dia que você vai e tem uma música que não combina com aquele ambiente, que provavelmente foi algum colaborador que no gosto dele é interessante e ele colocou. E se não está conectando, aí tem toda a parte do marketing, se aquilo não conecta com sua marca. Sei lá, um exemplo. É isso mesmo. Pega e chega lá, tá um forró, não que diminuindo o forró, falando mal, que não combina com a marca, seja americanizada, alguma coisa assim. E o cliente, ele vai sentir aquilo, né? Pô, tô num ambiente assim, tô num restaurante mexicano e tá tocando música japonesa, né? Tem uma loja, nos manuais de operação da nossa loja, quando a nossa loja tinha TV, então dizia o canal que tinha que passar naquele horário. Para cada horário, né? E aí eu chegava nas minhas lojas, às vezes, ali na hora do almoço e tava passando aqueles jornais que você espreme e sai sangue. Porque o colaborador tá querendo assistir, né? Ou não estava escrito em lugar nenhum, não estava manualizado. Entendi. Será que a culpa era dele? Então, nesse caso específico, aí, eu confesso, a gente ainda não estava nessa época de manualização. E precisa estar muito claro, tudo. Tem que estar no manual a hora que limpa, como limpa, de que forma limpa, aonde fica as cadeirinhas das crianças, se a sua loja tem, se não tem, providencia. Acabei de providenciar para as lojas minhas que não tinham. É tão engraçado que quando você sente na pele, eu fui na minha loja com minha bebê e cheguei lá, não tinha uma cadeira de bebê para ela sentar, cara, é horrível. E eu perguntei para minha gente, por que, Geleia? Eu perguntei, ô fulana, por que a loja não tem a cadeira de bebê? É porque você não comprou. Então, era uma loja que faltava. Então, isso precisa estar escrito. Porque se tiver escrito, alguém vai cobrar. Alguém vai dizer, olha, está faltando isso aqui. Está faltando, olha, é legal que a gente está trocando agora, a loja tem almoço, a gente muda a comunicação visual na hora do almoço. E eu cheguei esse dia na janta, ainda estava lá a foto que deveria estar durante o dia. E está escrito. Então, mesmo, você tem que ter o manual, você tem que escrever, você tem que fazer e você tem que ter quem cobre. Porque senão vai virar mais um livro empoeirado lá, cheio de gordura, na verdade, né? E esse detalhe, você falou, tem coisa que às vezes o cliente não passa feedback, porque tem hora que aquele feedback negativo, você sente tudo, mas eu sempre agradeço, falo, cara, muito obrigado, aí você resolve o que tem que resolver e tende a resolver. Agora, tem alguns probleminhas, igual você falou, às vezes quantos pais passaram por ali e não deram feedback. E nem voltaram mais. E na cabeça... Eu não vou lá. Então, que esse é o pior, né? Esse é o pior. De um detalhe desse aí... Então, galera, tem que pensar... Erro número 7 ou erro número 1? Você escolhe. Você precisa manualizar suas operações se você pensar em crescimento. Ah, Geleia, eu não estou pensando em crescimento. Mas você tem várias lojas. Ou uma, ou duas, ou que seja uma loja. Precisa estar escrito o que tem de ser feito por todo mundo, inclusive por você que é o dono. Sim, e outro dor muito grande da galera é a questão, poxa, Geleia, eu não consigo sair da minha loja, tá? Um dos erros está aí, né? Um dos erros está aí. Você não tem procedimento. Você não tem procedimento. Saiu, a operação vira de cabeça para baixo porque você não está ali. Se não tem algo que você possa cobrar, né? Não está escrito. Não existe, né? Não existe. Legal, top. Essa é clássica. Misturar a conta de pessoa física e pessoa jurídica, Geleia. Como
lá no comecinho, como é que foi aí? Como você conseguiu separar isso? Porque eu não vejo na minha cabeça uma expansão onde o dono ainda está confundindo pessoa física e jurídica. Lá atrás, então, com um pouco da nossa história, eu peguei dinheiro na pessoa física, emprestado, cartão de crédito da pessoa física, cheque especial da pessoa física, para investir na empresa, no CNPJ. Geral, isso é geral. Todo mundo faz, Todo mundo né, faz. Aí o cara chega e fala para você, você não pode misturar as contas. Como é que você não mistura as contas? Impossível. Então é utopia, mentira de quem fala que se você começou pequeno, igual eu comecei, você vai misturar. O problema não é você misturar, o problema é você não deixar de misturar na hora que a coisa começa a andar. Então, na hora que a coisa começou a andar, começou a melhorar, o CNPJ precisa te pagar. Para ele te pagar, ele precisa saber quanto ele te deve. Para ele saber, isso precisa estar escrito. Aí volta lá atrás na manualização. Então, tudo é uma questão de controle. Então, não tem problema nenhum. Começa-se a empresa hoje e todas... Você não consegue, às vezes, colocar nenhuma água no CNPJ, uma conta de energia. Você não consegue alugar um local no CNPJ novo. Você vai alugar no seu CPF e os seus avalistas têm CPF. Então, a coisa já começa tudo misturada. Mas aí os gurus vêm e dizem, olha, você não deve alguma, misturar as contas. Como? Só quando o cara é milionário. Ok, passou dessa fase, abriu, a coisa começou a andar, aí sim, aí você precisa dividir. Compras, abastece o seu carro com cartão de crédito pessoal ou com o dinheiro da empresa? Vamos lá, esse carro serve para quê? Você não passa o dia todo trabalhando nele, você não mais trabalha do que passeia? Putz, esse dinheiro é da empresa, é a empresa que paga. E aí vem os caras dizendo que não é. Se você usa o carro para o trabalho, não tem como. A questão não está exatamente aí. A questão está quando você não retira um prolabore para você pagar as suas contas físicas. Aí é escola de menino, é uma viagem, carro, roupa, luz, água, né? Enfim, remédio, plano de saúde. E aí você empurra tudo na empresa. Agora, aí está o problema. Interessante. Porque aí você começa a achar que o caixa da empresa é o seu caixa. E aí, quando eu estou dando as minhas consultorias, a primeira coisa que eu pergunto pro cara é o seguinte, fala para mim quanto você gasta por mês. Aí o cara começa, em casa, água, luz, telefone, tal, plano de saúde, um consórcio, colégio de menina, aí eu falo assim, geralmente tem esposas, né, no meio, eu falo assim, salão. Eu gasto X, salão. Ok. Você sai? Não, a gente sai uma vez por semana, toma alguma coisa. Gasta quanto? 150. Não, você não gasta só isso. Você bebe, você gasta um pouco mais. Então, as pessoas começam a ocultar os seus gastos pessoais e colocando na empresa. Vai mascarando ali, né? E aí, na última consultoria que eu dei agora, eu achei um casal com 2 filhos que tem uma despesa de R$19 mil, pessoa física. E aí... Qual é o prolabore? Qual é o prolabore? Não recebo nada da empresa, eu trabalho de graça. Aí a coisa começa... Aí, nessa hora que precisa ser dividido. Então, a conta não é assim... aí tira tudo da empresa. Então, se você quer organizar o seu negócio, se você quer organizar a sua expansão, aí nessa hora você precisa dividir. Você vive com quanto? Aí você tira o prolabore X, 5 mil, 10 mil, 15 mil, depende do porte da empresa. Do faturamento. Você não pode sangrar a empresa. E você pega isso e vai viver com aquilo. Faz todo o planejamento familiar já com aquele valor. Familiar? Né? Agora, essa última consultoria que eu estou dando é clássico. A empresa vende R$100 mil e o cara tira 19 para se... Isso que eu consegui identificar. Eu fui lembrando, fui arrancando. Pode ser que tenha algo a mais ali. E aí essa empresa... 20%, né? A gente já está falando de 20%. E essa empresa não está dando 20% de lucro. Aí me chama o Geleia para socorrer. Fala, olha, você precisa ou arrumar outra fonte de renda para bancar as suas despesas
pessoais, ou você precisa Ou reduzi-las, enxuga, né? ou você precisa enxugá-la, porque senão a conta não vai fechar. Então, é nessa hora que precisa ser separado. Se você quer expandir, você precisa separar a sua conta pessoal do físico nesse âmbito, viver com o Prolabore. E aí o brasileiro, ele tem como ele não teve educação financeira, porque eu falo de mim, porque eu não tive, então eu vivi um tempão gastando muito pouco. A coisa começou a acontecer e daqui a pouco eu fui aumentando o meu padrão, fui aumentando e daqui a pouco eu estava tirando quase 100 mil por mês da empresa para meus gastos pessoais. E eu fui construir a minha casa com o dinheiro da empresa. E aí daqui a pouco aí a esposa que é o financeiro falou assim, opa, peraí. Então mesmo na abundância, mesmo sobrando dinheiro, isso precisa ser feito. Então a gente... e aí hoje na nossa empresa eu vivo exatamente com um Prolabore. Que nós tiramos da empresa e tudo que a gente faz a mais com pessoa física, a gente já está fazendo com nossos investimentos que foi feito ao longo dos anos e tal, enfim, mas não vai dar certo você expandir misturando CPF com CNPJ. Então, o segredo é identificar aquele momento da transição, né? Da empresa ali beber, daquele começo que realmente tá misturado, que realmente não tem como. A maioria da galera que segue você lá no Instagram, no YouTube, é a galera que está começando pequenininha, ali com uma pequena chapa, e vai ser natural. Natural. Mas, vai ser natural. Observar essa transição. Foi melhorando, que a empresa está crescendo, separar. A empresa já pode pagar por ser um Prolabore e você viver com aquele Prolabore e pensar realmente a longo prazo, e é uma coisa muito difícil pela característica do brasileiro, pensar a longo prazo. Mas não tenha dúvida, se você conversar com qualquer pessoa que cresceu, ele pensou a longo prazo e ele tinha na ponta da língua exatamente o quanto ele poderia gastar por mês, uma pessoa física, e quanto o que ele ia fazer aquele ano de investimento. Porque já estava muito claro os rendimentos da empresa, o que ia entrar ali. Já tinha um padrão, né? Tinha um padrão. Que é engraçado, a operação ela chega um momento que ela tem um padrão. Ela mantém. Unidade 1, faturamento em média X, unidade 2, isso. X, né? Exatamente. Que é aí que é realmente esse momento de adaptação e também desse planejamento, né? Da expansão, né? Porque não é que você faz errado e está dando certo e aquilo vai dar certo sempre, o tempo inteiro. Então vai chegar um ponto que o errado vai comprometer o crescimento da sua empresa ou até destruir a sua empresa. Então, misturou as contas pessoas físicas e jurídicas ali no começo, tudo certo, bem normal, todo mundo faz isso. Mas já separa, viva do Prolabore e pega o dinheiro da empresa e reinvista na empresa, porque aí vai chegar uma hora que são ali 5, 6, 8, 10, 20 unidades e a empresa não precisa ter investimento o tempo inteiro. E aí você faz a sua retirada no final do ano ou 2 vezes por ano e vai viver os seus sonhos, que é para isso que você trabalha. Pois é. E o terceiro tópico aqui é a famosa precificação. Um dos erros que vai prejudicar aquele sonho daquele empreendedor. Rapaz, eu quero ter 10 operações, 20 operações, igual Geleia, 100. Precificou errado no começo, vai conseguir expandir, Geleia? Só tem um caminho para você crescer, você ter lucro. Só tem lucro se você acertar na precificação. Ontem, um bate-papo no grupo e alguém falou de uma batata nova aí no mercado e a batata é muito, muito boa e o colega perguntou quanto tá o quilo? E o outro colega disse X o quilo. Não posso comprar, porque se eu comprar essa batata eu preciso aumentar o meu preço. E se eu aumentar o meu preço, o meu cliente não compra. Se o seu cliente não compra de você quando você aumenta o preço, é porque você não está conseguindo passar para ele a percepção de valor que aquele produto tem. Aí realmente ele não vai pagar mais. Então, a gente vê uma turma aí
lá nos 5 grupos de WhatsApp que a gente tem, 1.000 e tantas pessoas, é muito notório. As pessoas que estão com problema, as pessoas que não estão conseguindo sair de dentro da operação, as pessoas que não estão conseguindo crescer e não estão conseguindo reformar a sua loja, ter um ambiente melhor, e não está conseguindo o sonho, porque o sonho é o que você falou no começo. O sonho de todo mundo é crescer, é ter várias unidades. Sim. Ver a sua marca espalhada em toda esquina. Errou na precificação, não está tendo lucro, e aí vai embora. E insiste em dizer que se aumentar o preço, não vai vender. Então, na precificação, a conta é muito simples. A conta está em qualquer lugar. Digita no Google qual o preço ideal que eu tenho que vender o meu produto. Eu não vou dizer nem o famoso CMV, tem gente que não conhece essa sigla. Mas se você quer expandir, você precisa conhecer essa sigla. Eu vou acreditar que você conhece essa sigla CMV. CMV de alimentação, ideal, 25%. Máximo, 35%. Se você estiver fora disso, você não vai conseguir crescer. Passou disso. Para crescer, você vai ter que... Dinheiro externo, não está vindo um dinheiro da operação e que não é saudável, né? Você expandir. Você está com uma operação, CMV batendo 50. A probabilidade de você arrumar uma bela dor de cabeça nessa segunda unidade e às vezes até prejudicar ali, porque a tendência é a gente tirar dinheiro da que está vendendo, dando dinheiro para colocar na outra. Porque pô, é minha marca... Eu já vi isso muito, aconteceu com a gente. É natural. Você vai querer colocar e aí, às vezes, é o começo do fim, né? Toda essa estratégia que eu vejo hoje que é errada, né? Nesses 18 anos de Geleia que a gente completou agora, em fevereiro, eu vi nascer e morrer muitos negócios que aparentemente seriam bem promissores. E o erro crucial era a falta, né? A falta de lucro. E a falta de lucro justamente por errar na precificação. Mas você acha assim, eu pensando aqui na precificação, uma estratégia, talvez que às vezes o empresário pode ter, mesmo às vezes não ter subido ali um insumo, ele de vez em quando ir subindo até para fazer esses testes de como o cliente vai receber essa precificação nova. Porque eu vejo muito o que acontece. O pessoal abriu com cardápio, aí você passa ali às vezes anos, eu já vi casos de anos sem precificar, e quando você vai fazer o cálculo aí que você está falando, o CMV, markup, toda aquela parte técnica, você fala, cara, o produto que eu estou vendendo a R$10 é para eu estar vendendo a 18. Aí, se eu colocar 18, não vou vender. E se eu não vendo, se eu continuo vendendo a 10, eu estou levando prejuízo. Você acha que essa é uma estratégia boa? Ir aos poucos subindo, mesmo que o CMV não esteja subindo, para fazer um teste? Você já pensou sobre isso? Me veio isso na cabeça agora. Preço é mercado, né? Preço não tem jeito. Preço é mercado. Então, o quilo... vamos lá. Um produto bem comum. Pão. O quilo do pão de sal em 90% das padarias, sei lá, R$15. Então, você não pode chegar e ter um pão, cobrar R$20. E eu e você conhecemos padaria que cobra o pão bem mais caro do que todo mundo. E aí, o que essa padaria tem diferente? Estrutura. É perceptível que... por que o pão é ali mais caro? E você entra naquela padaria e paga no pão mais caro, porque a loja é mais bonita, o funcionário é mais educado, o uniforme do funcionário está limpo, e a claridade está melhor do que outra padaria, ela tem estacionamento. Então, essa questão de quando você monta o seu negócio, para quem que você vai trabalhar? Então, antes da precificação, tem todo... saber quem é o público-alvo e acertar a mão no que você entrega para o público-alvo. Então, tem pessoas vendendo... não tem problema você vender barato. Desde que esse negócio dê lucro. Entendi. Não tem problema você vender caro, desde que você acerte a mão no público. É o posicionamento, né? É o posicionamento. Legal.
É o posicionamento. Então, você precisa entender quem é seu cliente. O seu cliente, ele está saindo de casa para almoçar em um domingo, ele, a esposa e 2 filhos. Ele tem um X para gastar. Então, o cara da classe A gasta 2x, o da B, o da C, o da D e o da E. Você está atendendo quem? Público A, B, C, D, E, não tem problema. Agora, não adianta você querer entregar menos para o público A, ele não vai aceitar. No grupo, essa semana, não sei se você está lembrando, teve um colega lá, um empresário, que ele falou sobre isso. Ele falou, não, hoje eu estou posicionado de tal forma. Você lembra dessa? Lembro. E eu estou querendo me posicionar diferente. Eu, assim, hoje com minha cabeça de marketing melhorou um pouco, eu vejo que às vezes você tentar abraçar 2 públicos pode ser um erro. Mas, assim, isso é a minha visão. Por exemplo, eu quero atender o público A e o público B ao mesmo tempo. Porque, assim, pelo marketing, a gente vê, por exemplo, nos anúncios, a comunicação é diferente, né? Um público A e um público B, C, você vai comunicar, você vai fazer um anúncio diferente, ele é atraído de forma diferente. Com a sua experiência, o que você acha? Dá para abraçar mais de um público? A com B, público, na minha concepção, dependendo da alimentação, A com B você consegue. A com D não vai dar. Não vai dar. Tem aquele velho ditado, né? É antigo isso, as pessoas falarem assim, você não vai ver anúncio de Ferrari na TV aberta. Você não vai ver um anúncio de uma Maserati na TV aberta. Porque esse público é o público AA. E esse público, eles não assistem novela. Né? Eles não estão na TV aberta, eles não assistem jornal que espreme sangue, eles não estão ali. Então, eles estão onde? No site especializado, nas revistas especializadas. E por aí vai. Então, você precisa saber exatamente para quem você vai atender. Essa semana, um amigo vai abrir um negócio, e eu fiquei sabendo, liguei para ele para dar os parabéns, e eu falei, o que você vai abrir lá? E aí, quando ele falou que ele ia abrir, eu disse, aí na sua cidade, alguém está lotando, vendendo isso que você quer vender? Ele ia abrir um negócio de hambúrguer, de cachorro-quente, e meio simples o lugar, não ia ficar tão sofisticado, até porque é uma cidade de classe D. Alguém está lotando? Aí ele falou assim, nem você, Geleia. Eu falei, pois é. E aí eu conversei um tempão com ele e ele não fez uma pesquisa de campo, não fez uma pesquisa de mercado, e enfim. E eu acho que ele não seguiu meus conselhos. E eu acho que ele vai se dar muito, muito mal. A área de alimentação, a gente vê, isso é muito comum, né? A gente estava até conversando. Todo mundo acha que entende, né? Porque é relativamente simples quando você tem uma visão de fora, né? Eu tinha uma visão. Nossa, vou abrir uma hamburgueria, pô, tranquilo, carne, bota um hambúrguer e tudo. Só que você vai conhecendo ali uma operação por dentro, né? Que a gente tem aquele olhar ali de dentro, você vê uma operação funcionando, cada detalhe, a temperatura do óleo, da batata. Foi errado, a batata não vai legal para o cliente, se o cliente não gosta, não compra e vira uma bola de neve, né? Assim, muita gente entra, eu brinco que compra o ingresso pro filme errado. Muita gente da área de alimentação, que sabe que a gente tem uma loja só, a gente é pequena essa área, mas eu falo, cara, você tem certeza? Eu falo, minha loja, que é uma loja pequena e tudo, fechou uma vez ano passado. Você está disposto para isso? Domingo, sabe aquele domingo que você quer ir para a igreja e tudo? Vai ser aquele domingo. Você quer ir para a praia, a galera que é daqui de Brasília, vou para Caldas, vou para Pirinópolis. Vai ser num domingo. Eu brinco que na sexta-feira, depois das 6, vai estragar liquidificador, alguma refrigeração vai estragar e adivinha quem vai ter que resolver? Então, assim, a galera, eu vejo muito, porque tem uma certa banalização que é fácil, é tranquilo, né, Geleia? E assim, imagine você, né? Quantas pessoas vêm, às vezes, se aconselhar, ou então já vem na hora que aconteceu o problema, né? Esses dias, um rapaz me mandou uma mensagem, falou, Geleia, por que você não monta um curso como montar uma hamburgueria do zero? Aí eu falei para ele, se eu posso montar algo
como se lascar do zero. Porque esse é o problema. Angela, o hambúrguer está saturado? Olha na sua cidade, a resposta está aí. Quantas tem? Quantas estão lotando? Geleia, restaurante self-service está saturado? Você tem que responder para mim. Como é que está na sua cidade aí? Eu vejo que a pessoa às vezes quer gastar 100 mil, 200 mil, $500 mil, 1 milhão e não preocupa com isso, de fazer toda essa análise, né, anteriormente. Que depois você coloca o dinheiro, aquele 1 milhão que você botou em equipamento, eu vejo você muito ali comprando equipamento, a gente vê os equipamentos caros, você pagou 20 mil no equipamento, depois que você comprou, não é mais 20 mil. Não é mais 20 mil. Eu estava lá em Maceió e aí eu tive o privilégio de conversar muito com o Careca. Uma figura, né? Uma figura. E depois eu passei quase que um dia inteiro com o Ítalo. O Ítalo do Bedburg. E eu passei o tempo inteiro com ele ali perguntando qual a avenida mais movimentada? Qual o preço do metro quadrado aqui de aluguel? Que hora que o sol esconde essa praia aqui? E aí, lá pro final, ele falou assim, você quer abrir alguma coisa aqui? Eu falei, não, que eu sou viciado nessas perguntas. E as pessoas não têm o hábito de fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, dá uma aula aqui agora, para você não errar na sua expansão, algumas perguntas que você não pode deixar de fazer. Eu acho, Geleia, que esse aí já é o nosso próximo tópico. Eu tô sentindo, que é errar na escolha do ponto comercial. É isso mesmo? Exatamente isso aí. Galera, errou. Assim, minha visão tá aí um negócio que se errar, esse dinheiro seu, esse capital inicial aí da empresa, vai ter algum problema. Vamos lá, Geleia. Não quer errar na expansão do seu negócio, não quer errar na segunda unidade, na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª. Já está franqueando e não quer deixar o seu franqueado errar a mão no negócio, você precisa saber escolher o ponto. Padrão, né? Eu vejo muito assim, identificação de padrões, né? De padrões. Então vamos lá. Bem comum, as pessoas acham que visibilidade é tudo. Resolve tudo, né? E não é. Muitas vezes as pessoas podem ver a sua loja, ver o seu ponto, mas já passou, ela não consegue parar, o acesso é ruim, né? O acesso é ruim, todo mundo vê, mas não pode... Não consegue chegar, é chato de chegar, né? Não consegue chegar. Quantas empresas acontece isso, né? Pô, eu queria ali, mas tem que fazer um retorno, não sei onde, não, deixa quieto. Retorno é longe. Então, ponto número 1, a visibilidade. Número 2, seu negócio, ele as pessoas têm... Olha, eu arrumei um ponto aqui, num lugar muito, mas muito movimentado. Só que ele é movimentado durante o dia. E não é movimentado durante a noite. E o seu negócio é noturno. Ou seja, uma pizzaria, por exemplo, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Você tem... o lugar que eu arrumei aqui é muito movimentado à noite, é lotado à noite. Mas você montou ali um self-service. Ou, no meu caso, uma cafeteria. Uma cafeteria. Não vai. Quem é que toma café à noite na cafeteria, dependendo da classe das cidades? Sim. Classe A, as classes A e A tomam café o dia inteiro, até de madrugada, não tem problema. Mas a classe D não toma café à noite toma cerveja. Come carne, come hambúrguer, toma cachorro quente. Então, vou abrir algo que vai... eu quero trabalhar na madrugada, porque a madrugada tem poucas coisas abertas, por concorrência é bem legal isso aí. É uma boa estratégia, né? É uma boa estratégia. Porém, quando você atende o cara da madrugada, ele chega como no seu estabelecimento da madrugada, às vezes bêbado, daquele jeito. Chega com o som ligado, e a sua vizinhança permite. Eu tenho uma loja incrível que poderia funcionar 24 horas, seria meu sonho, mas tem um prédio do lado. Cara, não dá. Depois de 11h30, quem chega lá, chega alterado. Chega com o som ligado. Como é que você faz para esse cara não chegar com o som ligado? Então, você vai expandir o seu modelo de negócio e você entende que a madrugada é algo muito importante à sua venda, mas como é lá? Então, tudo passa pela escolha do ponto. Então, você quer expandir e, às vezes, na ânsia... Você não espera.
Já toma a decisão, né? Então já aconteceu comigo, eu estava atrás de uma loja e desesperado e aluguei a loja X. Quando eu comecei a obra, o vizinho falou, rapaz, se tivesse falado comigo, eu te alugava a minha loja. E o vizinho era o quê? Uma loja de esquina. Então, se você quer abrir uma loja em um lugar e você passa e não tem nada escrito de aluga-se, de passa-se ponto, não desista daquele local. Se você acredita que o seu negócio vai dar muito certo naquele local... Corra atrás, né? Corra atrás. Encorte o seu carro e chega lá e pergunta, oi, fulano, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Geleia e eu quero abrir um Geleia Burger aqui nessa comercial. Você, por acaso, sabe de alguém que está vendendo ponto, desocupando? Pode ser que no primeiro que o cara fale assim, eu quero desistir do meu negócio, aqui é uma loja de roupa, eu quero sair, vamos conversar, vamos negociar. Isso funciona. Não é porque não tem uma placa de venda, de alugas, que ali não está o ponto ideal para você montar o seu negócio. Às vezes tem uma intenção ali, né, do próprio lojista atual, só que ele não expressou. Porque tem a questão do que a pessoa vai... Pô, você tem uma loja, eu boto lá, aluga-se. Quem é que vai entrar na loja? Ruim. Né? Começa a ficar ruim. Você não está comunicando legal, né? Então, se você escolher um ponto, você entende que cabe você ali, procure, pergunte. Não vai lhe custar nada. Poxa, Geleia, tem 20 lojas na minha comercial. Vá nas 20 lojas. Começa pela padaria. O dono da padaria costuma saber da vida de todo mundo. É o primeiro a abrir e o último a fechar. É o último a fechar. Chega pro dono da padaria e fala, rapaz, eu tô querendo montar um negócio nessa comercial. Você conhece alguém? E pode ter certeza, se ele não conhecer, você vai pro segundo, você vai pro terceiro, você vai pro quarto. E às vezes perguntar, né, Geleia, o que você acha? Porque às vezes o cara vai falar, cara, rapaz, já tentaram, você é o quinto a abrir aqui. Cara, olha que incrível. Eu estava lá em Maceió. E aí eu vi uma loja fechada, uma loja de esquina que pra mim é sensacional. E aí eu fui no distribuidor de bebida em frente e perguntei pro cara, esse restaurante que tá funcionando? A resposta dele foi, fechou de novo. E eu falei assim, por quê? Fechou. Ele falou assim, rapaz, eu não sei por que fechou não, mas esse é o quinto de uns 2 anos pra cá. Olha só. Aí você vai lá... Não, você não precisa perguntar mais nada. Então, assim, pode ser o aluguel caro, pode ser... Aí eu já identifiquei algo lá e é muito claro, é virado pro sol. E eu fui lá nesse horário, era 4h30 da tarde, o sol rachando. Sol forte. O sol forte. Eu tenho uma loja assim que é um problema a gente ter algo ali à tarde. Fica desconfortável. Nem eu gosto de ir na minha loja à tarde, fica desconfortável. Então você vai ter um investimento a mais que pode ser que assim segure um pouco o sol. Mas ninguém quer tomar uma cerveja, comer uma carne, um happy hour com o sol rachando na frente. Fica desagradável. Fica desagradável. Então, você tocou num ponto aí muito legal. Então, você pode ter as sacadas ali. E aí, o primeiro cara disse para você o seguinte, olha, eu acho que essa comercial não é bom pro seu negócio, porque já abriu. Mas você não desista? Pergunta pro segundo, Sim. Pergunta pro terceiro, pergunta pro quarto. E posso te garantir, se você fizer esse dever de casa, a sua chance de não errar é grande. E eu vejo também, outro detalhe, igual você falou, não, tem 20 tem 3 disponíveis ali. Vou entrar, que tem um detalhe, assim, só para quem já abriu uma loja, você sabe que vai fazer diferença. O quanto que eu vou gastar de obra ali. Porque às vezes uma loja legal aqui, só que será que a outra ali você poderia economizar, ter mais um capital de giro? Ou não, realmente eu vou gastar mais nesse ponto, porque o ponto realmente é melhor. Porque, assim, eu vejo um padrão, até depois que eu conheci você, te acompanho, eu vejo que você realmente faz isso. Recentemente você está procurando alguns pontos, né? A gente está procurando alguns pontos e a gente chega a ser chato, porque é muito claro quanto eu vou gastar no A e quanto eu vou gastar no B. Eu já tenho essa experiência, essa expertise. E às vezes eu estou com um aluguel aqui um pouco mais barato, mas a loja está destruída. Vai gastar muito, muito, muito. E a outra loja é um pouco mais cara e ela tem uma infraestrutura melhor. E aí, nessa questão dessa escolha de ponto, você vai achar facilmente pontos disponíveis nos sites de vendas de empresa, no LX,
Toda cidade tem geralmente, toda cidade tem aquela imobiliária que detém ali 60%, 70% Da dos parte imóveis. comercial, né? Onde passa tem imobiliária do fulano, imobiliária do ciclano. Então você vai primeiro no LX, depois aqui em Brasília usa-se muito o W Imóveis, W aí tem um Imóveis. outro aí que chama, acho que é DF alguma coisa, não sei. Então você vai passando por ele e você vai descobrir lá, caramba, o fulano está vendendo a loja lá. E aí, na sua mente fala assim, cara, ali ó, o arquiteto dá um tapa no visual, aquela loja me serve. A loja já tá piso legal, estrutura de gás. Porque tem uns detalhezinhos. O tal do gás, só para quem... no caso da nossa operação, eu tinha comprado todos os equipamentos a gás. Aí, já passado toda a parte de tubulação. E pegou um período lá que tinha algum problema lá com a questão do bombeiro. E o próprio bombeiro do licenciamento falou, cara, a gente tá com um problema de questão de alguém ir lá vistoriar. E vai demorar, assim, eu agradecia, que o cara, muito obrigado, eu tinha que abrir, tava pagando já aluguel, muito obrigado, tive que tomar a decisão de vender os equipamentos a gás e comprar elétrico. E, por exemplo, você já pegou uma loja que já tá tubulação a gás toda certinha, já passou uma vistoria já pelo bombeiro ali, então, ou seja, tá ok, ele vai ter que passar novamente pela sua operação, mas já passou, né? Não é uma obra nova. Então, é um detalhe essa questão de economia. E, às vezes, é aquela economia que, às vezes, vai fazer falta. Eu vejo muito isso hoje com minha cabeça. Lá na frente, pô, eu tenho um capital de giro para segurar 6 meses. Pô, se eu tenho um capital de giro que sobrou da obra ali para segurar 8, você fica mais seguro, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo. Você fala, cara, eu posso tentar aqui. Eu acho que, assim, essa questão da obra interfere bastante, né? E para finalizar esse assunto da expansão, você precisa não errar na escolha do ponto. Todo ponto que você chegar, que você for mexer com alimentação, você vai fazer algumas perguntinhas. A primeira, por onde sai a exaustão? A segunda, pode ter encanamento de gás. A terceira, tem estacionamento. O quarto ponto, o seu negócio é noturno, o seu negócio tem música ao vivo. Se tem, você tem que perguntar se a vizinhança aceita ter música ao vivo. Quarto, se você vai abrir um comércio e esse comércio faz barulho, principalmente à noite, e tem residência perto, não estou dizendo para você descartar o lugar. A lei manda você fazer uma consulta prévia na administração e tal. Não. Você vai lá no vizinho do cara e fala assim, cara, eu tô querendo alugar essa loja aqui de esquina, eu vi que tem umas casas aqui perto. Você acha que se eu montar música ao vivo, a consulta é 5 minutos. Faz essa consulta prévia com o seu vizinho ali. Ele vai dizer para você, não, esses vizinhos aí não esquenta a cabeça não, pode abrir aí que eles vão te ajudar a liberar. Ou simplesmente vai dizer para você, olha, tinha um bar maravilhoso e essa vizinhança conseguiu fechar o bar por causa do barulho. Eu vi. Denúncia atrás de denúncia, denúncia. E aí o que é legal, que quem me conhece sabe que eu tenho uma loja em frente, um lugar que tinha um bar movimentadíssimo, e eu fui abrir essa loja perto desse bar, porque esse bar era bombado, e 2 anos depois esse bar fechou, e foi denúncia, e nunca mais se abriu um bar lá, nunca mais o movimento que esse bar trazia foi embora. E eu vi isso de perto, você está falando de uma operação boa, legal, restaurante, bar, bombando, o cara abriu bombando, só que denúncia perto de condomínio, galera em cima, chega um ponto, o cara gastou uma grana para tentar... Isolamento acústico, isolamento, coisa toda. Só que o final foi esse aí, fechou. É impressionante. Fecha. Não tem conversa. E, infelizmente, ninguém ensina, né? Sim. Ou se ensina... as pessoas não fazem o dever de casa. E como eu já quebrei a cabeça muito, eu já errei muito, eu já perdi muito dinheiro, essas perguntas eu chego a ser chato. E o corretor fala assim, mas precisa saber disso tudo? Sim, precisa, porque... Só um dono sabe, né? A dor de fechar uma operação, né? Dor de fechar uma operação. E pior, cara, eu poderia ter feito essa pergunta lá atrás. E ter poupado, né, dessa dor de cabeça. Ainda com relação a ponto comercial, Geleia, você tem um valor, assim, na sua cabeça com relação ao quanto
a porcentagem ali do aluguel que é ideal para um faturamento previsto, né? Porque o faturamento, quando a gente vai abrir, você prevê que vai ser aquilo, né? Então, parecia que era bem normal. 3% do seu faturamento bruto você paga de aluguel, tá lindo. Eu, Geleia, não tenho nenhuma operação minha que pague menos de 9% de aluguel. Então, os aluguéis das nossas lojas estão em torno entre 8% e 10% do valor. Não é saudável. Não é saudável. Então, Geleia, por que está assim? Porque eu vou pegar simples. Eu vou pegar uma loja minha que vendia 300 mil reais e eu pagava 8 de aluguel. Ok? O que aconteceu com os últimos 2 reajustes anuais de aluguel? 30%. Esse aluguel foi para 15 mil, 14 e pouco. E essa loja que vendia 300 mil reais, hoje ela vende 220. E e o condomínio também aumentou. Então, estou falando de aluguel e condomínio. Então, é uma loja que vende 210 mil reais, a gente está pagando lá 18, 19 entre aluguel e condomínio. Então, o cenário é outro. O cenário é outro. A gente teve uma mudança o GPM, né? O famoso GPM, que era sempre uma mixaria ali. Explodiu, chegou a 30, teve um mês de uma loja minha que foi 37% de reajuste. De 10 mil foi para 13.700. E a imobiliário, o dono do imóvel, ele não quer saber. Ele só fala, está no contrato. Está no contrato. Está no contrato. Vamos falar de contrato, então? Na expansão? Então, a gente comentou aqui... vai puxando outra, não tem jeito, né? Galera, a gente pensou em 7 aqui, vamos acho que já lá. Passou. Ainda não passou, não, mas pelo restante que falta vai passar. Mas vamos lá, de contrato, Geleia. Rapaz, esse ponto aí, eu tô sofrendo com isso aí. De contrato, eu tô sofrendo de 2 formas. Eu tô sofrendo que os meus aluguéis aumentaram demais, e eu tenho que pagar, porque está no contrato. E eu estou sofrendo porque eu tenho aluguéis para receber, porque eu tenho imóveis alugados. E não dá para aplicar no cara, só que o cara trata direto comigo. Mesmo passando pela imobiliária, e aí eu preciso entender isso. E eu preciso ser flexível. E os donos dos imóveis onde eu estou, não sei por quê, por causa da marca, do valor da marca e tal. Bate o pé, né? Bate o pé porque sabe que eu não vou desocupar. Então, eu vejo colegas negociando e dando muito certo no aluguel e eu não consigo, a gente não consegue baixar o preço do aluguel e eu sou um ótimo negociador, mas eu acho que o cara olha de lá e fala assim, olha... Ele vai pagar. Ele vai pagar, porque ele dá conta. Essa questão de índices atrelados, né, ao contrato, tem que ler. É o que a gente está comentando do manual, a gente não lê o manual e às vezes naquela vontade de assinar aquele ponto que a gente ficou encantado, passa ali muita coisa no contrato que depois vai ser o cara vai esfregar na sua cara. E aí você acha que vai vender o valor X na segunda operação e aí você não se importa com aquele valor de aluguel. Então vamos fazer aqui. Você acha que vai abrir uma loja e que você vai vender 200 mil reais de lá, vamos falar de hambúrguer, e você assume um aluguel de 10 mil. Isso representa 5% do seu faturamento. Porém, você só vende 80. Quanto é que é a porcentagem? Já está falando de 13%, 14%, mais ou menos. É isso? O cenário é outro. O cenário é outro. Então, você começa a comprometer as margens do seu negócio. E aí, para vender mais, vamos continuar falando de hambúrguer. Você entra nas promoções dos aplicativos, você faz promoção. E aí você aumenta a venda. O seu aluguel, o percentual do seu aluguel, começa a entrar no que você planejou. Porém, o seu CMV, que você planejou lá atrás, estourou. Que é a próxima erro aqui. Não sei se não você deve vai comentar. Não entrar no CMV, não. Eu quero entrar nessa na questão da margem. Na próxima que é sobre margem. Dos custos fixos. Você tem... Que tem tudo a ver, né? Que tem tudo a ver. Eu tenho uma loja em Taguatinga que ela tem um custo fixo de 22 mil reais por mês. Ela tem 40 metros quadrados. E eu tenho uma loja no plano piloto que ela tem a mesma metragem e ela tem um custo fixo de 32 mil reais. O primeiro problema está no aluguel. O aluguel era 3 mil e pouco, esse já está em quase 6 aqui no setor comercial. Dobrou, né? Numa lojinha, dobrou a loja. O imobiliário pegou os índices lá e colocou e tal.
e ficou por isso mesmo. Mudou o síndico, aprovaram lá uma reforma no prédio. Toma taxa extra. Toma taxa extra. Fatores externos para sua expansão, onde você não controla. Os fatores externos de uma possível expansão, de uma segunda loja, terceira loja, quarta loja, você não controla eles podem acontecer. E uma coisa vai amarrando, né? Por exemplo, o nosso próximo tópico é a questão, com a margem baixa, você não vai expandir. Então, esses problemas externos, por exemplo, dobrou o valor do aluguel, sua margem vai reduzir. Aí vira uma bola ali que você vai tenta fugir, eu faço promoção do dia e não resolve, e às vezes uma operação que está funcionando para de funcionar do nada, isso é a sazonalidade, né? Você já planejar a sazonalidade daquela operação realmente compromete, né? Compromete. Então, enquanto em Brasília a gente está num período de férias, timidamente voltou às aulas, muita gente trabalhando em home office, naturalmente nós temos um movimento em queda. Naturalmente, quem trabalha no litoral, na beira da praia, está com o movimento em alta. Naturalmente, quem vende chocolate não está vendendo nada. O mês de chocolate foi dezembro, o mês dos namorados ainda está longe. Então, todo negócio tem uma sazonalidade. E é essa sazonalidade que precisa estar no custo fixo mensal. Porque tem mês que você gasta um pouco mais e vende menos. Novembro tem 13º, dezembro tem a segunda passada do 13º. E por aí vai. A gente viveu um momento agora de pessoas, muitos colaboradores afastados. Então, quanto maior você é, mais funcionários você tinha afastado. Então, eu tive alunos que teve a operação simplesmente fechada. Eu vi o cara comentou, eu vi. Já imaginou? Você tem uma operação, daqui a pouco toca o celular, opa, patrão, não vou. O outro, não vou. Não vou, como atestado. que eu abro essa operação? Como é que você abre essa operação? Então, a gente ainda tem, e os estudiosos, os infectologistas, é comum na comunidade científica que a gente vai viver um período longo epidêmico, não só do corona, porque já mudou de nome, e outros, enfim. Então tem a questão também da saúde. Então tá, Gera, você só deu uma notícia. Você não é o Jornal Nacional que deu uma notícia, você dá a solução. Então, qual é a solução para que você continue crescendo e esses fatores externos não te afetem? O primeiro, tecnologia, equipamentos mais modernos, equipamentos mais caros, autoatendimentos, para que você sofra menos com a falta da mão de obra. Ah, legal. Você tem 2 caixas, um caixa não veio, mas você tem um autoatendimento, um totem. Ficou ruim, mas não inviabiliza a operação no dia, né? Inviabiliza. Então, as pessoas... Ontem um rapaz me passou o tamanho da operação dele, que vendia R$200 mil, ele tinha 15 funcionários. Hoje vende 100 mil, ele tem 13. Nossa. A conta não vai fechar. Não vai. Gelé, o que eu faço? Sabe aquele dinheiro que você ganhou, que você comprou casa, que você comprou uns gadozinhos lá em Tocantins, que você comprou lote lá? Você vai ter que pegar esse dinheiro e remodelar a sua operação, gastar um pouco para ajustar, trocar alguns equipamentos, totem de autoatendimento e diminuir a sua mão de obra, porque essa conta não fecha. Não fecha. E é um cara que tem 4 operações e tá muito bem. O carro é novo, a casa é nova, o iPhone é o último, tava na praia esses dias, e o negócio lá com chapa de 15 anos atrás. Não vai funcionar. Tá parando, né, a operação ali no tempo, né? Tá parando no tempo. E a gente sente isso, né? Você entra num ambiente, você fala, cara, esse ambiente tem uns 20 anos. Não real, né? Mas aquela sensação dos móveis, né? Não se adaptou, né? Simples assim. A expansão precisa de investimentos tecnológicos. Custe o que custar.
Ou senão você vai estar expandindo e vai precisar de muita mão de obra. E isso é algo cada dia mais escasso, principalmente na área de alimentação. Depois a gente fala disso. Entrar no departamento pessoal aí E história. a gente vê que é uma tendência, né? Realmente do totem autoatendimento, o pessoal está acostumando. Porque às vezes, talvez, algumas tecnologias, quando elas vêm bem antes, o pessoal, não, eu quero falar com alguém e tudo. Tinha muito dinheiro, por exemplo, a minha operação, quando eu abri, você recebia tanto em dinheiro. Hoje é insignificante, né? É cartão, é Pix, outras formas, e o pessoal está mais receptivo. E eu vi muito isso, eu lembro quando a primeira vez que eu viajei para fora, lá nos Estados Unidos, o McDonald's, lá em 2014, já era autoatendimento. Já tinha lojas com totem de autoatendimento. Hoje nós chegou e chegando. E as outras operações pequenas tem que adaptar, né? Tem que adaptar. E assim, isso é bom, porque o cara já dá. Você não está inventando a roda. O cara já está acostumado a mexer ali. Pronto, para finalizar o papo aqui dessa parte, mas isso que eu vou falar agora cabe em qualquer lugar. Você não precisa reinventar a roda. Só precisa sair um pouquinho do seu quadradinho e ver o que estão fazendo. Muito legal. Então, em que tópico aí? Conta para mim. Agora nós vamos para um tópico aqui. Esse Deixa eu só atender o telefone aqui. Falta quantos aí? Oi, amor. Quantas horas, hein? Oi, Flor. 4h38. Tô gravando ainda, meu amor. 1 hora e 1 minuto. Já tem uma hora. O que foi? Caraca. Acho que eu tô Mas tá bom. enrolando. Tá bem bom. Ah, tá. A gente tá quase... Estamos mais pro final já. Aí você já vai buscar a Elisa? Ah, tá. Já. Ainda bem que o meu tá no modo avião. Falta o que aí? Tá acabando já. Falta o quê? Tá faltando... contratar errado, que é o que eu ia falar agora. E do marketing. Fazer marketing errado. Então, beleza. Já tem quanto tempo? 1 hora, velho. Ó, passou. Putz, grilo. Volta você, tá? Chamando o próximo ponto. Tá. Ele pediu o ponto... Última coisa que ele pediu. Pera aí. Quer água gelada aí? Tá acabando? Vamos buscar. Mas dá. Tá tranquilo. Pode? Então, Geleia, vamos aqui para aquele pontinho bem complicado que a gente... eu acho que é um dos pontos mais ali que eu vejo no grupo que a galera mais todo dia reclamando, algum tipo de reclamação, que é o quê? Nos recursos humanos, mas contratar errado. Porque eu vejo, tem uma visão, na expansão, se você está contratando errado, para você expandir, vai dificultar. Essa é uma visão rápida que eu tenho aqui. Com a sua experiência aí, o que você acha? O que acontece quando o brasileiro, ele não era nada, não era ninguém, financeiramente falando, e começou um pequeno... Estou falando de mim, tá? Então, estou falando de mim. Financeiramente começou lá atrás muito pequeno, e aí ele passa a fazer tudo. E quando ele começa a ganhar um dinheiro, aí ele passa a delegar. Tudo certo, os manuais ensinam isso, as pós-graduações ensinam isso, as faculdades de negócios, de administração ensinam isso, está tudo certo, não tem problema nenhum. Porém, aconteceu comigo e acontece, é muito normal, passa a delargar. Então você... uma das coisas, para a maioria das pessoas, as coisas mais chatas no negócio é a gestão de pessoas. Fazer entrevista, contratar. E é uma área que eu gosto, porém ela é cansativa e eu delarguei isso na minha empresa e isso ficou muito caro. Ponto. Tá? A Só conta chega e chega cara, né? Chega caro. Então, você precisa olhar os negócios no Brasil, gastronômicos em especial, ele é para pessoas. Então, e ele é feito por pessoas. E aí o cara acorda de manhã e fala assim, eu não dou conta de lidar com pessoas. Então você não deve ter um negócio gastronômico. Sim. Porque se você lida com pessoas 24 horas, o seu fornecedor é a pessoa, o seu funcionário é a pessoa, o seu cliente é a pessoa, o seu prestador de serviço é a pessoa. Então, se você não gosta de lidar com pessoas, e se você acha que pessoas é um problema, sai do ramo. E se você quer expandir o seu negócio
e não gosta de pessoas, de lidar com pessoas, e acha que o problema do mundo é pessoas, se todo dia você fala isso para você, você precisa ir cuidar de outra coisa. Pega seu dinheiro e invista, eu não sei em que, não tenho o que dizer. Ângela, falar é fácil, então você não se estressa, você não briga, você não fica chateado. Sim, todo santo dia. E aí você só vai conseguir contratar certo ou mais ou menos certo se você entender um pouco de pessoas. Então nós estamos numa época, ou você entende pessoas ou você está fora do jogo. Ou você entende a função daquela pessoa. Então você precisa, quando você fala de contratar errado na expansão, você contrata uma pessoa, vamos falar de um restaurante. Então nós temos a frente do restaurante, o roster, nós temos o garçom, nós temos a mesa, e daqui a pouco você tem o barman que você está vendo ali, e daqui a pouco você está vendo ali quem limpa um chão. Serviços gerais. Serviços gerais. Aquelas pessoas da parede para frente é um tipo de pessoa. É uma personalidade. É uma né? personalidade. Um padrão ali, né? Um padrão. Da parede para trás é outro padrão. Então você pode ter um cozinheiro extremamente profissional, muito bom, mas esse cara é extremamente grosseiro. Você vai manter ele no seu restaurante, mas o resto da equipe vai ficar rodando, vai viver rodando, porque não vai aguentar esse cara. Então nós estamos numa época, numa geração onde as pessoas, seja ela de qualquer classe social, ela precisa ser reconhecida como um ser. Então, se você, as pessoas hoje, elas, independente da classe, depende de onde ela trabalha no restaurante, ela precisa ser conhecida ou reconhecida como uma peça importante. Então, o cozinheiro é muito bom, mas se o auxiliar dele, se ele não tratar direito o auxiliar dele, ele vai sair. Aí você começa com a rotatividade, aí o preço é muito caro. Então, se você está pensando na sua expansão, você precisa gostar de gente, gostar de pessoas. E eu recomendo você fazer o que eu estou fazendo. Eu estou contratando. Eu estou conversando. Ângela, existem empresas maravilhosas de RH que contratam e traz o perfil ideal para você. Não tem problema nenhum. Ok, tá tudo certo. Funciona. A que preço? Quanto custa esse serviço? Você tem margem para pagar? Essa é a pergunta. Sim. Essa é a pergunta. Então, e aí você precisa entender uma outra coisa no ramo gastronômico. Fiz uma entrevista esses dias, achei um cara espetacular para ser o gerente operacional de uma loja minha. Salário, R$ 2.500. Ele falou assim, não quero. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, então, eu trabalho como garçom. Qualquer garçom aqui em Brasília está tirando 4, 5 mil por mês aí nos bares, no restaurante. Aí é que tá a parada. Então, você está pensando em montar algo, você planejou ali um salário para aquela pessoa, X, para aquela função, porque você ouviu falar ou você leu. Ok. Mas o que você precisa entender é que o mercado está pagando mais do que você está pensando em pagar. Olha que doideira. Que sacada, né? Olha que loucura. Então, você precisa saber que você vai ter uma dificuldade na expansão se, para onde você está indo, o seu concorrente está pagando mais do que você. Então, mais uma vez, gaste sola de sapato e vá lá perguntar a média salarial que aquelas pessoas estão pagando. Porque se você quer contratar, vou dar um exemplo, você quer contratar um parrilheiro, um churrasqueiro, tá na alta, tá na moda isso aí, tá abrindo um monte de casa de parrilha. E você botou na sua conta aí que vai pagar R$ 1.500 para um churrasqueiro. Você não vai achar esse cara para trabalhar para ganhar por R$ 1.500. É a famosa lei do mercado, oferta e demanda, né? Então é personalidade misturado com o salário. Ah, Gelé, se eu for pagar o mercado, o que todo mundo está pagando, o meu negócio fica insustentável. Então, seu negócio não está pronto para expandir.
Se o seu negócio não está pagando ou pretendendo pagar o que o mercado está pagando e oferecer algumas vantagens a mais, você carta fora do baralho. Já pode acender uma luz vermelha ali que a probabilidade de alguma coisa dar errada vai ser alta, né? Pior do que isso é você ir enganado. Aí você monta uma casa bacana, uma casa legal, e você precisa ali de um profissional X para aquela função, só que aquela mão de obra, ela está escassa, está super valorizada. E você não fez esse planejamento. Sabe por quê? Porque você comprou um curso aí de R$ 99,00 que te ensinou a abrir um negócio do zero, só que ninguém falou isso para você. É porque eu brinco, né, que a planilha ela aceita tudo. Você coloca lá na planilha aqui, ó, vou pagar o parrilheiro aí, 1.500. Aqui vai, aí você fecha aqui, faz o cara perfeito, plano de negócio perfeito. Só que aí, na hora H lá, você vai achar esse cara por esse valor, né? Você não vai achar. Aí é que tá. E aí, fechando essa coisa de contratação, eu tenho uma notícia mais triste para te dar. Que esse bom profissional, ele está empregado. E aí você vai ter que fazer uma prática que eu não faço, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum, eu não gosto de fazer, eu não faço e estou passando mal por causa disso, que é buscar o profissional que já está trabalhando. Coisa mais comum do mundo é o meu colaborador receber uma proposta do outro. E não tem nada de errado nisso. Tem um nome, eu esqueci qual é o nome que dá dessa prática aí. Isso antigamente era vergonhoso. Cara, não tem. Cara, eu vou montar uma casa, uma parrilha. Eu preciso de um parrilheiro. Não tem esse parrilheiro no mercado. Esse cara não está desempregado. Vai ter que achar em algum lugar, né? Eu vou ter que ir achar ele em outro lugar. Eu, Geleia, nunca fiz. Não faço. Não estou dizendo que não vou fazer. A gente nunca pode dizer nunca, né? Nunca pode dizer nunca. Eu acabei de perder eu acabei de perder uma gerente para uma outra empresa. É uma empresa de cookies, né? E aí eu peguei o telefone e liguei pro cara. Falei, rapaz, e aí, tudo bem? Você está pagando quanto? Ele, você está pagando quanto aí para gerente? Porque eu queria saber se o problema era o salário. Eu vou ver. O cara não me respondeu mais. Eu perguntei pro WhatsApp, continuo esperando. Continuo esperando a resposta. Eu não estou reclamando, eu só queria saber, eu só ia... Identificar o problema, Identificar, né? Por que eu perdi a fulana lá. Importante saber, né? Por que eu perdi ela por concorrente? Mas não tem jeito. Então, a notícia ruim é que esses caras não estão disponíveis, então a gente tem que falar a verdade. Vai acontecer isso, né, Geleia? A gente vai falar a verdade, por quê? Porque a gastronomia, ela está em alta. Em Brasília é incontável, não dá para contar os centros gastronômicos que estão abrindo. Abriu um ali no Mané Garrincha, abriu um na Asa Norte, vai abrir no aeroporto e vai abrir outro no setor de clube. Me ajuda aí, é um monte. Aonde? Na torre em cima. Na torre em cima. É uma tendência, né? É uma... Todo clube tem. Setor de clubes, todo clube tem. Aí tem uns restaurantes itinerantes. Os caras abriram esses dias um negócio bem bacana lá no Dom Bosco, lá, que é nas cabaninhas lá, né? E na pandemia, enfim, é o Trust, né? Trust, naquele restaurante. Gente, vamos ser realistas. Todos os dias abre um restaurante novo, abre uma hamburgueria nova e agora abrindo aí e recebendo investimentos milionários e abrindo centros gastronômicos. Aí vai dizer para mim que tem profissional da gastronomia sobrando? Não tem. E quem está formando? SESI, Senai, Senac? Alguém está formando? Ninguém está formando. Quem está formando? Eu, você e você do outro lado está me assistindo. Somos nós que estamos formando. E se é nós que estamos formando, esses caras vêm buscar esse profissional onde? Na nossa loja. Já prontinho, né? Treinado. E você não fique com raiva. É isso, assim... Porque virou normal. E vai acontecer, né? E vai Porque acontecer, falou, não adianta. fique chateado. Algo que vai acontecer e você já tem que saber isso e lidar com essa situação de perder colaborador, né? Gelé, por que a gastronomia está em alta? Não sei. Eu não consigo entender. A inflação lá em cima, os preços não param de subir, equipamentos 90 dias para ficar pronto, carne lá em cima, bacon lá em cima. E os investimentos pesados na gastronomia.
Eu tô nela há 18 anos. Vou continuar nela o resto da vida, muito feliz, muito tranquilo. Agora, bem atento, sabendo que... E aí, o que acontece? Os negócios novos são feitos começa aonde? Começa ali no escritório de arquitetura e cada coisa mais linda do que a outra. Cada lugar mais instagramável do que o outro. Sim. Eu segui um perfil aqui em Brasília, de um Réveillon ali perto do Pia. Como é o nome daquele lugar? Café de la Musique. Café? De la Musique tem um Laguna, tem 2 atrás do Pia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Ali perto do Réveillon, eu não sei por que apareceu essas 2 casas pra mim, eu passei a seguir as 2. Eu vou dizer uma coisa pra você, os caras gastaram uma fortuna pros lugares ficarem instagramáveis. Um deles lá tinha 6 lugares pro cara tirar foto. Já tirar foto, né? Eu calculei fácil ali, aí eu fui ler, fui estudar, fui entender, feito por artista tal. Cada lugarzinho daquele ali, 20, 25 mil. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o seu concorrente está gastando 20, 25 mil, 30 mil, 40 mil reais só para fazer um cantinho instagramável. Não é equipamento não, né, Gelé? Não é de equipamento, só para tirar, não. fazer o stories, né? Num cantinho ali. Então a gente tem que ser realista. É esses 2 lugares aí, né? Laguna e... Café de la Musique, que é o que você tá falando. Aí o Pontão do Lago Sul vem, onde eu tenho loja lá, um Orgulho Incrível, e gasta mais de 1 milhão só na decoração, para atrair o público para lá. E por quê, né? Porque ali para por quem quê? é agradável o ambiente, né? E a pessoa fica predisposta a gastar, né? Agora você acha que todo mundo gastando essa fortuna aí, ninguém está formando mão de obra, ninguém forma garçom, ninguém forma cozinheiro, ninguém está formando parrilheiro, ninguém está formando chapeiro, ninguém está formando caixa. E aí você acha que vai expandir, vai estralar os dedos e vai chegar um monte de funcionário para trabalhar para você. Sabe que eu acho, não vai. Sabe o que eu acho engraçado acompanhando os grupos? Quando alguém posta lá, algum chapeiro para indicar? Eu só fico rindo, porque qual chance de alguém ter alguém para indicar ali, né, Geleia? Esses dias me ligou um cara que comprou uma franquia de uma hamburgueria, né? E esse cara me ligou desesperado. Geleia, pelo amor de Deus, me arruma 2 chapeiros. E eu falei assim, você tá... Tô com vontade de chorar. Eu falei, então vou para que a gente vai chorar juntos. Vem aqui que a gente se abraça vamos aqui, se abraçar, né? E vamos chorar, né? E aí, por que falta essa mão de obra? Demanda grande, ninguém está formando, e aí tem as partes que é bem complicado do nosso negócio. Sábado, domingo, feriado, dia santo, à noite. Fecha tarde. Fecha tarde. Olha, Gelé, você está desanimando o povo? Não, até porque eu posso falar o que eu quiser. Que a R2 não vai deixar de gastar 50 milhões lá na praia, 10 milhões lá no Mercado Mané, enfim, o Café de la Musique. Não vai, não esquece. E aí, só que todo santo dia, alguém acorda e fala, vou montar algo. Um sem dinheiro e outros com dinheiro. Com muito dinheiro. Né? E aí, o público é um só, o cliente é um só. Aí o cara sem dinheiro abre um negocinho. E o cara com dinheiro gasta lá uma fortuna. Aí você vai disputar esse cliente com esse cara. Sim. Então, ao contrário do que dizem para você aí, abra o seu negócio e fica milionário. Abra uma hamburgueria com 500 reais. Já falei isso várias vezes. Já, se você fizesse um curso ensinando o cara a abrir uma hamburgueria com mixaria, você ia vender muito curso. Ia fazer um monte de otário se dar mal. Ia fazer um monte de cara, sonhar com algo, sonhar ser igual a mim, só que o momento não é para isso. Eu vejo muito isso, que cada dia que passa, tá mais complexo você ter uma operação gastronômica de sucesso. Porque da mesma forma que você está falando aí, que ter muito investimento não é certeza de sucesso. Não é certeza de sucesso. É impressionante, né, Gelé? Você vê, o cara vem com investimento pesado, investidor, e não pega. E aí, assim, eu acabo que me oferece muita coisa para comprar aqui e eu vejo investimentos milionários que não deram certo. Sim. Aqui em Brasília também. Vamos pro próximo? Vamos, então, finalizar, Gelé, o último tópico aí, que é esse tópico que eu gosto, que é não fazer marketing, que é um grande erro, ou fazer o marketing de forma errada. O que você acha aí sobre o famoso marketing? Então, da mesma forma que tudo está evoluindo, as agências de marketing estão evoluindo também.
o profissional de marketing está evoluindo, ao contrário de outras mãos de obra, esse cara está cada dia mais antenado. Esse dia eu vi umas postagens, não sei se está no dia no mês do publicitário, mês passado, e aí eu vi uma postagem assim, se não fosse um publicitário, esse M não seria nada, o M do Mac. Se não fosse o publicitário, não teria dado asas para essa coisa, tá lá o desenhozinho do Red Bull e tal. E aí foi uma série de postagens aí relacionada a esse tema, e você fala assim, cara, que profissional incrível é esse cara do marketing. E aí tem um monte de gente dizendo para você que você mesmo pode ser o cara do marketing da sua empresa. Dá vontade de matar. Você pode entender, sim, você pode, né? entender e tal, principalmente o pequeno negócio. Agora, achar que você quer expandir e é você mesmo que vai fazer o marketing da sua empresa, você tá fora. A gente está falando de expansão, né, Rodrigo? Isso, aqui o foco nosso então a gente está falando de expansão. Você precisa entender, você precisa ter as ideias, você precisa ter uma sacada, você precisa ver o que o seu concorrente está fazendo, e você pega isso e manda lá para sua agência, ou para o seu escritório, para a sua equipe de marketing, fala para os caras, olha o que o cara está fazendo, por que você não pensou nisso? Legal, bem bacana, eu faço muito isso com o Pedro, eu viajo, eu vou comer num restaurante, eu vejo algo legal, eu tiro foto e mando para o Pedro, eu não falo assim com ele, né? Mas dá vontade de falar assim, por que ele está fazendo e a gente não está fazendo? Mas, se você está pensando em expansão, você precisa ou de uma agência, ou você precisa de um time publicitário. Ou, melhor, você precisa dos dois. Sim. Você precisa do time interno e você precisa de um time externo. E eu vejo, assim, hoje, uma empresa que está pensando em expansão mesmo, que tem mentalidade de expandir, tem que ter a equipe de marketing interna, pelo menos parte da equipe interna, para estar pensando no dia a dia, porque não é falando mal de agência e tudo, a gente tem uma experiência, eu lido muito com isso, porque a agência, ela tem muitos clientes, ela tem que, o modelo de negócio de uma agência para funcionar, da mesma forma que você que vende hambúrguer, o seu modelo de negócio é vender hambúrguer, a agência, o modelo dela é atender vários clientes para poder dar lucro, todo mundo trabalha pelo lucro. E, por exemplo, um detalhe desse, que você fala, que você tem o Pedro, que é um cara, eu admiro muito o trabalho do Pedro, o Pedro trabalha, o trabalho dele é excelente. Disse aí, pegar, por que você não está fazendo isso? Porque ele é interno. Agora você vai fazer com a agência, você mandou na sexta-feira, o cara vai ver na segunda, na terça. Se você chegar para sua agência e dizer assim, ei, por que você não está fazendo isso? Isso vai chegar lá para alguém, para o funcionário, para o estagiário, ou seja, para o dono, e simplesmente vai entrar na lista de mais uma... demanda. Tá tudo certo, realmente. Enfim, mas quer expandir, entenda um pouquinho de marketing. O geral, né, Geleia? O geral, entenda analisar números e dê tempo para a agência trabalhar. Mas não dê muito tempo. Sim. Não dê muito tempo. Vou fechar um contrato com a agência, o cara fala assim, 8 meses é o contrato fixo e tal. Pode ser que dê tudo muito certo e isso seja por muito tempo, você nem troque. Pode ser que você passe 8 meses patinando, que a agência não consegue entender o que realmente você precisava. Porque a parte, eu vejo no marketing hoje, apertar botão, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito do Google, da parte de Google, e apertar botão, subir campanha, você pegou um aqui na internet, aqui, você bota no YouTube aqui, você vai subir a campanha. Só que tem que ter alguém, isso galera, falando de expansão, tem que ter alguém lá dentro pensando em estratégia. Uma coisa é apertar botão, subir uma campanha. Outra coisa é você ter estratégia, saber, no caso seu, o Geleia está expandindo, então quer ir para tal área, então qual é a melhor estratégia? Não é simplesmente subir um vídeo ou subir uma imagem. Que eu vejo a galera lá no grupo confundindo muito isso, e a tendência hoje é o quê? Seguir todo mundo. Não, fulano tá fazendo isso, então é só isso e pronto. Só que, cara, você tá... Qual é a estratégia do cara? E às vezes o cara muda a estratégia e você não percebeu, você tá fazendo a mesma coisa que tá acontecendo lá, que achava que funcionava e o cara já trocou, porque ele tá à frente. Que foi até uma das dicas que eu dei lá naquele dia de uma live, de você consultar no próprio Instagram, no Facebook,
o anúncio do seu concorrente. E, assim, uma sacada que eu dou é ver quanto tempo esse anúncio está ativo. Porque se está muito tempo ativo e o concorrente é um bom, o cara trabalha bem, quer dizer que aquilo está dando certo. Então, se dá certo, o que a gente faz? A gente copia? Não, a gente modela, que é a palavra a palavra bonita para copiar. Nós vamos modelar aquilo e adaptar para o seu negócio. Não, igual você sempre fala, não invente a roda. Use ali e adapta, né? Só dar um exemplo para vocês aí. A gente tinha uma agência aqui e a gente tem um cliente que vocês devem conhecer, que tem no Gama, um açaí conhecido aqui de Brasília, que a gente atendia como agência por muito tempo, atendeu por muito tempo e ele franqueando, ele decidiu fazer uma house, né? Fazer um marketing interno e ele viu que ele ainda tinha necessidade da agência. Sim. E a gente chegou e falou, cara, só que você não tem necessidade da agência toda. Então, o Fernando, meu sócio hoje, ele é consultor dessa franquia do marketing interno. Ele tem reunião uma vez por semana com o marketing interno e uma reunião direto com o dono. Então, o marketing interno vive 100% ali. Só que a direção de arte e a estratégia é de fora, de uma pessoa de fora. E você mesclar, por exemplo, principalmente a parte ali do braçal, não tem coisa melhor. Você fala assim, contrata uma agência, ou vai fazer a parte estratégica, que você está falando. Digo mais. Ou, cara, eu tenho que fazer tantos criativos, que a gente chama criativos. Cara, externo é melhor. Você não vai parar, às vezes, alguém ali de dentro para estar fazendo isso, né? Nesse caso, é o contrário. O marketing interno, os meninos estão fazendo o criativo o tempo inteiro, só que a ideia do criativo, quem estuda, quem pesquisa concorrente e tudo mais, é o consultor. Sim, E o marketing interno é o que... tive uma ideia de pegar o celular e ir em tal loja e fazer um stories. Espera aí, vai aqui, pega lá e vai. É o dia a dia, né? É o dia a dia para fazer. Só que a estratégia tem uma pessoa que senta tanto com a equipe quanto com o dono. Sim. Só que, igual você está falando, você está sendo pago como um consultor. Sim. Porque a agência modelo, que a gente chama full service, cara, ela não tem tempo, a não ser que você sente e converse. Cara, eu preciso de alguém do estratégico. Minha equipe ainda está muito júnior, a galera está começando. É importante. Agora, expandir, assim, pensando em 10... Pensa você aí com 20 operações, só uma agência... Cidade diferente, né? Público diferente. Uma coisa que acontece muito, e para você mais ainda, alteração de cardápio. Nossa. Você precisa alterar um cardápio de agora para daqui a pouco, para mandar imprimir, para dar à noite, agora 5 horas da tarde, para 7 já está impresso, rodando. Você passa para a agência, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, você vai pegar a segunda, terça. Não vai então, funcionar. Assim, a agência ela vai desenhar o cardápio, mas a alteração do cardápio pode ser o menino que está ali, um júnior que está no marketing interno. Não, e assim, um pouco tempo atrás, vou dizer nem antigamente, pouco tempo atrás, você via um concorrente seu ou um play fazer uma estratégia de marketing. Você podia fazer a mesma daqui a um ano que ia funcionar. Hoje é full time, é na hora, rápido, dia, né, muda. Então, a coisa do marketing... E aí, na era digital, onde você tem vários canais, e aí você tem um canal aqui chegando, né? Vamos falar de TikTok, aí daqui a pouco você tem aí o Instagram com o Reels querendo concorrer, então distribuindo mais, então você tem que entender o tempo inteiro essa coisa. Como está funcionando o algoritmo, né? Como está funcionando a gente está falando de digital. E aí a gente tem do offline, que eu falo muito sobre ele, acredito demais nele, eu acredito piamente, eu fiz várias decisões, principalmente de comer, agora nessa viagem que eu fiz, uma viagem, porque assim, existe as viagens de família, existe a viagem de negócio, então nessa viagem de família que eu fiz agora, com esposa, filhos, sogras, secretária, todo mundo. Você precisa tomar decisões gastronômicas, onde você vai comer. Você não dá para você sair com 9 pessoas, uma bebê, procurar um lugar. Você decide antes. Ainda mais com criança, né, Geleia? Ainda mais com criança. Você decide antes. E aí eu tomava essa decisão de várias formas, mas no primeiro dia foi aonde? No hotel. Aquele panfleto, né? Aí eu perguntei pro recepcionista do hotel, o que o recepcionista do hotel sacou debaixo do balcão? Um belo do panfleto. Belo do panfleto. Aquele panfleto, lá com o nome dele, mostra pro garçom que ele vai te dar um desconto, né? Ele vai dar comissão para ele. Sim.
Aí vai dizer para mim que só funciona marketing digital? É porque Eu tomei minhas decisões gastronômicas no primeiro dia dessa forma. E aí depois eu fui entendendo o local que eu estava, enfim, fiz até alguns vídeos, mas e aí lá tinha outros panfletos de outras casas e teve dia que a gente decidiu usar, inclusive o iFood no dia lá. E aí, mesmo pedindo pelo iFood, antes de pedir pelo iFood, a gente pegou um panfleto e no panfleto estava dizendo que eles entregavam pelo iFood. É porque eu vejo isso, assim, é uma tendência que eu acompanhei, que é muito da internet de ser binário. Isso funciona, isso não funciona mais. E às vezes o empresário, aquele pequeno cara tá começando a falar, rapaz, é mesmo, esse tal desse offline eu não vou mais usar. O negócio é só Instagram, é só Facebook. Não, nem Facebook. Agora tem uns caras dizendo aí que nem o Facebook já era. Eu ouço, eu falo assim, não acredito que esse cara tá dizendo isso. Não, e eu vejo, assim, eu tenho uma experiência boa com o Google e não, meu concorrente tá fazendo Instagram, aquelas imagens bonitas e tudo. Mas eu sempre falo pro cliente, eu faço uma pergunta. Se eu digitar, você mora aonde? Onde está a sua empresa? Plano Piloto. Se eu digitar lá agora no Google, hamburgueria, Plano Piloto, você vai aparecer na frente? Eu quero fazer uma pergunta. Você abriria uma hamburgueria no entorno qualquer sem colocar um outdoor? Jamais. Então, começaria pelo outdoor. Para criar antecipação, né? Porque não existe, galera, não existe esse negócio binário. Isso funciona, isso não funciona de jeito nenhum. Eu tô aqui à frente do Geleia, eu sou fã do marketing offline do Geleia. Eu acho que pra gente até finalizar esse assunto de marketing, ontem, né, então, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, então não vou mudar, então não é ontem. Vou colocar assim. Um amigo acabou de inaugurar uma franquia lá em Guarapari, meu amigo Rick's Burger. Todas as chamadas, tudo ali, foi pro digital para inauguração. Não sei se fez algo offline, mas ele fez algo offline na inauguração e usou o digital para divulgar uma bela de uma queima de fogos na beira da praia. Olha que sacada. Cara, meus olhos chegam, brilharam na hora. Ele divulgou aonde depois? No digital. Mas aquela queima de fogos, ela é o quê? Ela é físico. É foguete, é algo que você pegou, colocou lá e acendeu e fez a festa. E no marketing a gente fala, foi diferente. O que você quer no marketing, galera? Chamar atenção. Próxima loja que a gente foi inaugurar, além de queima de fogos, Rick, vou copiar de você, ainda vou botar um Skywalker. Na época eu fazia festa, vamos iluminar o céu da próxima cidade. O Skywalker é digital? Não, é um equipamento físico, existe uma pessoa, existe um equipamento, sei lá quanto custa aquilo, a gente vai alugar e vai ficar cortando o céu. E chama atenção. Sabe quanto tempo que eu não vejo aquilo cortando o céu da minha cidade? Há muito tempo. E você na sua cidade? Quanto tempo você não vê o Skywalker? Então pega essa aí, estoure uns foguetes, corte uma fita e coloca um Skywalker para iluminar o céu. Marketing de todos os jeitos. Aí depois você pega as filmagens disso e divulga lá no digital mostrando o que você fez. Muito sacada. Rapaz, eu vou até procurar na internet, eu quero ver. Isso aqui, legal, sacada legal. Foi bem legal. Vi ontem, inaugurou ontem, bem lotado, e eu falei, caralho, nunca estourei um foguete para inaugurar minhas lojas, cara. E chama atenção, né? Chama atenção. Chama atenção durante e vai ficar chamando atenção. Depois, tá chamando atenção, eu tô falando disso. Você vai falar, o outro vai falar, e com certeza milhares de pessoas vão ver lá que ele inaugurou uma loja queimando. Ou seja, né, Geleia, a gente pode resumir esse último tópico aí. Cara, use todas as estratégias possíveis, né? Se você pode, naquele momento, só ter uma faixa, use a faixa. Não tem problema nenhum. O que eu vejo, a sua faixa é diferente, é preta, né? Que eu acho, qual é o padrão de uma faixa? Pô, eu não vou fazer, faixa é feia, é padrão. Pô, a faixa de todo mundo é verde. Aí você falou, o que eu vou fazer? Vou fazer uma preta com as letras neon, fluorescente. Você não está inventando nada, só que você modificou e no final o que você quer? Chamar atenção e comunicar aquilo que está escrito na faixa. Se foi no Instagram, no TikTok, agora a gente está trabalhando com relação ao TikTok, é uma tendência, eu brinco que eu sou mais tiozinho, cara, eu falei, cara, esse TikTok é maluquice, só que, galera, por exemplo, a sacada, se você tem uma empresa
que comunica que o seu avatar, o seu público-alvo é jovem, seu anúncio tem que estar lá no TikTok. Ó, É o anúncio, gente. Você não precisa ir lá dançar pelado, não. Porque muitas as pessoas... eu tô falando... Gente, tudo que eu falo é por mim, tá? Quando falou que eu tinha que estar no TikTok, eu falei assim, eu vou ter que dançar? Eu sou quase cinquentão, né? Então, mas rapidamente eu entendi que não. Eu, por exemplo, já eu não uso o TikTok, só que agora, para mim, para alguns clientes, cara, você tem que mexer. É claro, aí essa questão, pô, mas você tem que dançar, pô, mas ó, tá todo mundo dançando naquela plataforma, o cara tá passando ali, e você fez um anúncio que não é dançando, ó, você já chamou atenção. Já chamou atenção, né? Chamou atenção. E aí a gente aí é onde entra que o seu time indoor pode ser que ele não dê conta de fazer tudo isso. Sim. Porque aí você tem Facebook, Instagram, offline, contratação de faixa, disso, daquilo, YouTube e tal. E aí é onde você tem o time interno, mas você tem uma assessoria externa. Sim. E procurar. Cada empresa ela vai funcionar de uma forma melhor. O estratégico vem de fora, o estratégico é interno. Não importa qual. Não importa. O que importa é você fazer esse marketing, tentar ser excelente naquilo para poder mostrar a sua empresa. Porque eu vejo, você pode ter um melhor hambúrguer do mundo, né? Ele é feito pelo chefe que veio não sei de onde. Se a galera não conhecer, não provar, não adianta nada, né? Não vai adiantar. E essa é a função do marketing, atrair, né? Galera, para finalizar, a galera fala que eu sou chato. Pessoal, antes de você ter uma campanha de Instagram, Facebook, Google, galera. Você, por exemplo, igual você viajou lá para Maceió, Gela, um exemplo. Você não conhece o local. Mesmo que conhecer. Você pode ir lá todo ano. Então, aí você pegou tá à noite, vou comer um japonês. Cara, você não conhece o lugar. Qual é o padrão que a gente faz? A gente vai pegar o celular Google e vai botar. Sushi Maceió. Você tá lá? Se você não tá aparecendo, o seu concorrente tá. E você pode ter certeza que a pessoa que tá aparecendo lá no topo do Google, ela tá vendendo mais. Eu vejo isso na prática. Quando você liga uma conta no Google, eu tenho alguns clientes, por exemplo, de área de psicologia. Você desligou o anúncio aqui no Google, o telefone para de tocar lá na empresa, cara. É um poder o Google. Pessoal, você tem que... O seu padrão, igual a Gelé falou. Eu fui para lá, eu comprei, minha primeira compra foi por causa de um panfleto. Então, você tem que ter o panfleto. Pessoal, e você vai procurar, você procura no Google. Por que seu cliente não vai procurar hamburgueria no Google, sushi no Google? Você tem que estar lá. Outra sacada, o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio da sua empresa tem que estar vinculado, porque se você não sabe disso, se não tiver tudo ok, qualquer pessoa pode editar uma informação importante. Então, você tem que vincular pode aquilo... ser dono da sua conta. Isso, você tem que vincular aquilo à sua empresa, seu CNPJ. Aquela estrelinha que hoje, no marketing digital, estão falando, a estrelinha é o quê? Prova social, né, Geleia? Prova social. Então, se vários clientes eu pego e o cara tem 2 avaliações, eu falo, cara, nem a sua família avaliou. E é tão simples. Você simplesmente pega, vai gerar um link ali rápido. Sabe o que é? E envia pra galera. Pessoal, avalia lá pra mim, por favor. E aí, é tão engraçado que Facebook, de graça. Instagram, de graça. Google Meu Negócio, de graça. Então, são várias ferramentas de marketing de graça que você tem acesso, fácil de você mexer, fácil de você editar. Não precisa nem ser nenhum expert para isso. Mas me parece, às vezes, dá a impressão que se fosse cobrado, os pequenos negócios davam mais valor. As grandes empresas dão muito valor a essas ferramentas. E as pequenas empresas, eu não sei porque se acha difícil, eu não sei se é porque não tem tempo, ou simplesmente porque é de graça, não dão o devido valor a essas ferramentas. E a parte orgânica, você falou, cara, para publicar é de graça. E ali é a melhor métrica possível. Você subiu um post e o engajamento foi legal, aí, olha a estratégia. Esse post eu posso o quê? Repetir. Impulsionar, ver o padrão daquele post, porque tentar a parte estratégica, não é simplesmente um porquê que deu certo, né? Então, assim, o marketing, eu vejo, assim, todas as empresas que, a gente puxando aqui para o assunto de hoje, expansão,
não tem nenhuma empresa que expandiu sem marketing, né? E gastou um bom dinheiro com Sim. isso. É isso. Chegamos ao final de mais um podcast do Geleia. É um prazer ter você com a gente aqui. É um prazer te receber aqui. Fica ligado. Semana que vem tem mais.